Olá, queridos amigos. Eu sou Fátima Carvalho, do NEP Jesus de Nazaré, do centro do mesmo nome, aqui da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Nós agradecemos a oportunidade de participar desse estudo coletivo sobre a obra do Livro da Esperança, do benfeitor Emmanuel, e a mensagem que nos coube estudar é a número 48, intitulada Bênçãos de Deus. Como em todas as mensagens de vários livros, Emmanuel primeiro nos apresenta uma pequena passagem do Novo Testamento, nesse caso, o Evangelho de Mateus. Assim, toda árvore produz bons frutos. Em seguida, ele destaca uma parte do capítulo 16, do item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: venham, meus irmãos e meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Aí ele começa a mensagem propriamente dita. Muitas vezes criticamos o dinheiro, malsinando a existência, no entanto, é lícito observá-lo através da justiça. O dinheiro não compra a harmonia, contudo, nas mãos da caridade, restaura o equilíbrio do pai de família onerado em dívidas escabrosas. Não compra o sol, mas nas mãos da caridade obtém o cobertor, destinado a aquecer o corpo enregelado dos que temem de frio. Não compra a saúde, entretanto, nas mãos da caridade, ele assegura proteção ao enfermo desamparado. Não compra a visão, todavia, nas mãos da caridade, oferece óculos aos olhos deficientes do trabalhador de parcos recursos. Não compra a euforia, contudo, nas mãos da caridade, improvisa a refeição, devida aos companheiros que enlanguecem de fome. Não compra a luz espiritual, mas, nas mãos da caridade, propaga a página edificante que reajusta o pensamento a tresmalhar-se nas sombras. Não compra a fé, entretanto, nas mãos da caridade, ergue a esperança, junto de corações tombados em sofrimento e penúria. Não compra a alegria. No entanto, nas mãos da caridade, garante a consolação para aqueles que choram, suspirando por migalhas de reconforto. E aí ele vem fazendo a conclusão, dizendo: dinheiro em si e por si é moeda seca ou papel insensível, que nas garras da suvinice ou da crueldade é capaz de criar o infortúnio ou acobertar o vício. Mas o dinheiro do trabalho e da honestidade, da paz e da beneficência, que pode ser creditado no banco da consciência tranquila, toda vez que surja, unido ao serviço e à caridade, será sempre bênçãos de Deus, fazendo prodígios. Que maravilha de mensagem, né, gente? Mas o que nós destacamos aqui é o vínculo que Emmanuel faz da palavra dinheiro à palavra caridade. Em síntese, ele reforça o ensinamento de que o dinheiro tem que estar sempre ligado ao trabalho da caridade. Atualmente, na sociedade moderna, o dinheiro tornou-se
o símbolo de grandeza, de poder e de status sociais. 1% de toda a humanidade detém 99% dos bens da terra, gerando uma extraordinária desigualdade social presente no nosso planeta, confirmando a máxima espírita do orgulho e do egoísmo como as maiores chagas da humanidade. Mas, apesar de nós não fazermos parte desse 1%, também de uma certa forma e na proporção dos nossos recursos, nós somos ainda muito egoístas e orgulhosos. Por isso é que vem o chamado, o despertar da consciência, para que nas mínimas coisas nós possamos ir também fazendo luz com o esforço diário de sermos melhores, agindo no bem e no amor ao próximo. Então, fazer o bem no sentido de ajudar na redução dessa igualdade é o mínimo a fazer diariamente. Quando nós falamos sobre dinheiro e a riqueza que ele pode trazer, né, é importante ressaltar que o Espiritismo não condena a riqueza, que ela não é obstáculo à conquista dos valores eternos. Ninguém está condenado por ser rico, ou que só entraríamos no reino dos céus se fôssemos pobres. Os ensinamentos evangélicos nos advertem que é sobre o apego excessivo aos bens materiais, ao supérfluo, que desavisados e invigilantes, nós nos habituamos facilmente ao abuso. E facilmente também, de posses de grandes bens e fortuna, o homem passa a beneficiar somente a si próprio e aos seus familiares na maioria das vezes. Outros vão desperdiçar por descuido ou indiferença, dilapidando esse patrimônio tão valioso, esquecendo-se de que devem administrar a fortuna que lhes foi confiada por Deus como um empréstimo, em proveito de todos, com sabedoria e responsabilidade. Então, empregá-la também utilmente para espalhar o bem, né? Prestando auxílio aos necessitados, para beneficiá-los, exercitando a generosidade, né? Então, o homem que é sensato, diz o Evangelho, logo descobre que a fortuna não é necessária à sua felicidade, nem na vida presente, nem na vida futura, porque ele sabe que a felicidade duradoura é conquistada com a prática do amor e a expansão do bem. A gente sabe que o dinheiro em si é neutro, né? É a aplicação exatamente que a gente dá a ele, e aquilo que a gente faz com ele é que vai transformá-lo num veículo do bem ou do mal, de elevação ou de queda, alterando-lhe a sua finalidade. Agora, quando o dinheiro promove educação, trabalho, remédio, alimento, agasalho, ele enobrece quem dispõe desse dinheiro para essa finalidade. Agora, quando é usado com egoísmo, apenas em benefício próprio, na posse sem aplicação no bem comum, ele vai encarcerar o homem, levando à infelicidade. Que a gente pode imaginar, né, que o dinheiro traz felicidade, mas a gente sabe, no fundo, que as histórias demonstram, né, quantas pessoas ricas e que são infelizes, né? E Emmanuel reforça essa passagem quando ele ensina que o seu uso indevido deforma o coração daquele que o segrega no vício. Ele se faz verdugo implacável no avarento, ele transforma a inteligência perversa em arma destruidora, ele se vinga daquele que o extorque e o recolhe, instalando enfermidade, cegueira, mas é instrumento libertador quando aplicado no campo do progresso e da bondade. E ele conclui que não é a moeda que envelhece o homem, mas sim o homem que a envelhece pelo desvario das paixões que o dominam,
no livro Palavras da Vida Eterna, uma mensagem também que ele fala sobre o dinheiro. A riqueza é um bem para ser administrado em benefício geral e não para uns privilegiados. Aquele que retém a riqueza em seus cofres, sem dar-lhe utilidade, é avarento, e o que a manipula apenas em seu benefício é exclusivista, egoísta, ambicioso, e na verdade esse, conforme o próprio Evangelho diz, esse já recebeu a sua recompensa. Meimei também tem uma mensagem chamada Dinheiro e Amor, que ela nos fala que nós não podemos agasalhar o necessitado com as notas que ficam guardadas no banco, mas se as movimentarmos, poderemos adquirir o cobertor e a sopa que atenderão esses nossos irmãos carentes. Então, esses ensinamentos de Emmanuel nos levam a fazer profundas reflexões sobre as nossas próprias condutas perante as nossas finanças e as conquistas das coisas materiais, porque elas vão nos modificar completamente as influências materialistas que as ideias materialistas exercem sobre nós, sobre o nosso modo de vida, sobre a nossa forma de administrar as riquezas e de nos relacionar com os nossos semelhantes. A gente lembra também de um antigo ditado que se perpetua quando diz que caixão não tem gaveta, urna funerária não tem reboque, né? Numa alusão à impossibilidade de, ao morrermos, nós levarmos alguma coisa dos possíveis tesouros que tenhamos acumulado aqui na Terra. No Evangelho de Jesus, ele já nos ensinava dizendo para que a gente não acumulasse tesouros na terra, onde a ferrugem consome e o ladrão rouba. Nos estimulava a cuidar da riqueza espiritual, essa sim, que compõe os verdadeiros tesouros que carregamos na nossa bagagem quando a gente partir. Certa feita, Chico Xavier, visitando um cemitério em Uberaba, notou a presença de um espírito que, rente ao seu próprio túmulo, chorava arrependido. Ele havia sido um rico comerciante na cidade e cometera suicídio. Chico até o conhecia, né? Percebendo que podia conversar com ele, após lamentar o próprio gesto infeliz que ele praticara, ele diz ao Chico: Chico, vocês espíritas são os verdadeiros milionários da terra. O Chico então conta que ficou com muita pena dele, porque de fato o dinheiro, para quem apenas aprendeu a valorizá-lo, é um transtorno muito grande. E fazia muito tempo que ele estava ali, preso aos seus despojos, se lamentando. Ele conversou com alguns minutos com o espírito e, apesar da consciência que ele revelava da situação em que ele se encontrava, ele não demonstrava a mínima disposição de abandonar o local. Aquilo era como se fosse, diz o Chico, uma espécie de autopunição para ele. Essa história também nos fez recordar um homem no livro Obreiros da Vida Eterna que jazia preso ao seu túmulo sem conseguir desatar os nós que o prendiam ao corpo físico por conta do apego e da preocupação dele com a família, apoderando-se dos seus bens, né? O apóstolo Paulo, numa carta a Timóteo, dando prosseguimento aos exemplos de Jesus, ele combate a busca incessante do dinheiro, ressaltando que se nós temos o que comer e o que vestir, que a gente fique contente com isso. E ele alerta para aqueles que querem se tornar ricos, né? Pois esses terminam caindo na armadilha da tentação e em muitos desejos insensatos e perniciosos que fazem com que os homens se afundem na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E por causa dessa ânsia pelo dinheiro, diz ele, alguns se afastam da fé e afligem a si mesmos com muitos tormentos.
que poderiam ser desnecessários. Então ele aconselha para que nós, como homens de Deus, fujamos dessas coisas e sigamos a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Agora, se nós fomos agraciados com uma vida menos sofrida na obtenção do pão de cada dia, cabe a nós exercitar o desprendimento, usando o dinheiro que podemos dispor para fins nobres. Se temos condições de empreender, que possamos oferecer oportunidade de trabalho digno, que educa e alimenta. Essas sim são as verdadeiras e poderosas forças que elevam o espírito em sua trajetória enquanto encarnado. Muitos dependem da caridade material e da caridade moral alheias, né? Pois passam pelas provas da humildade e da resignação. Que o nosso trabalho, então, nesse campo, seja de dignificar o nosso semelhante e nunca para humilhá-lo ou desprezá-lo. E essa é uma lição para todos os tipos de pessoas, né? Quer sejam ricas, quer sejam pobres, porque ninguém deveria ser dominado pelo amor ao dinheiro. Muitas vezes ouvimos pessoas alegarem que são tão necessitadas que não podem ajudar de maneira alguma. Outras que prometem ajudas quando tiverem mais condições. A parábola do óvulo da viúva destaca o valor da doação pequena, porém grandiosa, diante das altas somas dos ricos, uma vez que estes estão doando o que lhes sobra, e a viúva, na maioria das vezes, doou algo que pode lhe fazer falta. Essa parábola me fez recordar as arrecadações que nós fazíamos quando jovens nas campanhas do Quilo da Mocidade Espírita, da qual a gente participava. Na época era comum a gente sair pelo bairro, batendo de porta em porta, pedindo algum alimento para um orfanato que ajudávamos, chamado Lar de Júlia, no bairro do Caxambi, no Rio de Janeiro. Havia casas simples, o bairro era um bairro simples, mas de classe média simples. Havia casas simples e casas mais elaboradas, e as famílias mais humildes sempre tinham algo a dar. Muitas vezes, nas casas mais abastadas, quem atendia era a empregada que já nos dispensava sem ajudar nada lá de longe, já avisava que não tinha nada. Mas hoje a gente não precisa nem sair de casa para aplicar uma boa ação ao dinheiro. Nada é empecilho. Pela internet nós podemos fazer transações bancárias, compras, onde a nossa generosidade pode ir a rincões distantes, né? Mas nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes é dentro da nossa própria família que temos aquele necessitado que podemos aliviar com uma pequena ajuda. E quanta alegria e esperança nós podemos despertar com um simples gesto. Hoje em dia, quando as sociedades valorizam muito mais o ter do que o ser, nós, como pais, avós, professores, precisamos ajudar a formar uma nova mentalidade junto às nossas crianças e jovens para que passem a valorizar o consumo responsável e equilibrado dos bens da terra, do qual somos apenas e meros usufrutuários, conforme dos bens, né, que Deus nos permite ter, conforme narra o espírito Neio Lúcio. No capítulo 31, no livro Alvorada Cristã, a mensagem se chama A Lenda do Dinheiro. Diz que no início do mundo, o Senhor entrou em dificuldades no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregavam a excessivo repouso. Como todo o trabalho estava por fazer, então o que o Senhor fez? Pensou que se os homens não agissem por amor, agiriam por ambição. Então, com o dinheiro, o progresso se fez presente. Desde então, completa ele, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação da qual cada homem e cada mulher prestarão contas a ele,
mais tarde. Então, está na hora, e quem sabe essa pandemia tenha trazido mais consciência para a humanidade, mostrando que é hora de desenvolvermos a fraternidade, valorizando as atitudes que nos elevem o espírito. Resumindo, minha gente, a riqueza é um bem para ser administrado em benefício geral e não para uns privilegiados somente. Acreditamos que o Senhor nos fez ricos a todos, sem exceção, porque a riqueza autêntica procede do trabalho. E todos nós, de uma forma ou de outra, podemos trabalhar e servir. Muito obrigada, então, minha gente, pela atenção e que Jesus nos inspire sempre a agir conforme as suas lições e as dos benfeitores espirituais que tanto nos estimulam no trabalho, no bem. Muito obrigada.